Iniciou já, Max. Já. Bom, gente, boa noite a todos. Novamente, muito obrigado aí pela participação, pela cordial atenção e paciência de todos. A mais uma edição do Q&A, que é o Quartas Automotivas. Bom, hoje a gente tem a grata surpresa ou a grata presença aí de uma pessoa que é um grande amigo, né? Que sempre está disposto aí a colaborar conosco, sempre que a gente pede um auxílio, um apoio, ele sempre está à disposição. Então, hoje a gente tem a presença do senhor Alberto Shimahara, da OpenCAD, em que ele irá fazer a apresentação com o título da palestra de hoje, MATLAB aplicado à computação em GPU. Na verdade, é uma pergunta. Bom, então o desenvolvimento dessa apresentação será de 19 horas até 19h50, a apresentação de Shimahara, e de 19h50 às 20h20 a gente abre para as perguntas aos telespectadores. Bom, o Alberto Shimahara, ele é engenheiro mecânico, né? Tecnólogo, tem mestrado em engenharia mecânica pelo Unicamp, é especialista em engenharia automotiva pelo Instituto Mauá de Tecnologia, tecnólogo em mecatrônica, mecânica de precisão com experiência em diversas empresas, atuou em empresas como a Altran, na gerência de negócios de projetos junto à Fiat, a Ford e a John Deere, entre outras. Atuou também como engenheiro de aplicação na Anacom, em atividades de teste, validação, suporte técnico e treinamento das ferramentas e hardwares da D-Space, com foco no sistema de tempo real, em projetos na GM, Fiat, Unesp, entre outros. Só para salientar, quem que fez as especificações dos equipamentos para nós, no projeto que a gente teve no Novo Arauto, foi o Shimahara. Assim como ferramentas da Messworks. Atualmente, ele atua na empresa OpenCAD Advanced Technology, como engenheiro de aplicação, com mais de 10 anos de experiência em Model Design, com foco na área automotiva. É responsável por treinamento, suporte técnico e auxílio ao desenvolvimento de novos negócios. Bom, passo a palavra para você, Shima. Fique à vontade aí. Boa sorte, sucesso. Beleza, obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu só abrir aqui brevemente minha câmera, né? Minha luz não é tão boa quanto a do Max, então tô com a face aqui um pouco escura, né, nessa noite fria, tá? Então, boa noite a todos, espero que o conteúdo seja interessante para vocês, né? E qualquer coisa também tenha o tempinho de perguntas e respostas, a gente pode tirar qualquer dúvida que apareça aí, tá bom? Vou fechar aqui um pouco a minha câmera, né, por causa de... Ô, Shima, deixa eu só te interromper, mas é um interrompimento ilustre. Quero Sim. agradecer a entrada do professor Maurício Caster, tá? Caster, muito obrigado, seja bem-vindo. É um grande amigo. Ok, valeu, Max. Muito obrigado pela lembrança. Joia. Só vou fechar aqui um pouco minha câmera para não consumir minha banda, né, e não ter nenhum problema. Tá? Deixa eu achar minha apresentação aqui, as janelas. Tá? A ideia é a gente discutir um pouco o MATLAB aplicado em GPU, né? Então, a gente vê muito na universidade o uso de MATLAB, né? E hoje está muito em voga, né, essa parte de uso da placa de processamento gráfico para auxiliar a computação, né? A gente vê muito isso também. Existe uma discussão que o custo das placas de vídeo não diminui porque as pessoas estão usando para minerar Bitcoin. Então, esse uso intensivo de computação em GPU e esse uso de recurso, né, de placa de vídeo para fazer esse tipo de operação não possibilita o custo diminuir, né, ou o valor diminuir. Né, mas são discussões que estão no mundo aí, né, então pode ser uma teoria da conspiração ou pode ser realmente uma notícia de mercado. Né.
Bom, um pouquinho da OpenCAD, né? O OpenCAD é uma empresa que trabalha com inovação, né? Então, a ideia, nós estamos no mercado há mais de 31 anos, então atendemos áreas automotiva, financeira, automação industrial, energia, né? Então, a gente tem um time especializado em desenvolver soluções, né, de pesquisa e desenvolvimento, né? Trabalhamos com modelagem de negócio, desenvolvemos projetos, treinamentos e capacitação, né? Sendo que o nosso core principal, né, é representação do MATLAB no Brasil. Nós somos distribuidor único no Brasil para o MATLAB e suas ferramentas adicionais, tá? Então, a OpenCAD está no mercado há 31 anos, né? Qualquer necessidade pode conversar com a gente vai tentar auxiliar vocês no seu desenvolvimento de projeto, suportar vocês para gerar, por exemplo, um projeto consistente para você conseguir uma aprovação de um fundo de fomento, como é a Fundep, a FINEP, que está encabeçando o programa Rota 2030, né, principalmente em distribuição de valor para projeto. Tá? Esse é o foco, né? Beleza? Então, voltando para o nosso assunto, né, MATLAB em GPU, né? Por que GPU, né? Por que aplicar GPU? Por que não usar os processadores disponíveis na minha máquina ou uma cloud, por exemplo, né? Isso se explica principalmente pelo volume de dados que hoje estão trafegando no mundo, né? Então, só em 2020, né, essa aqui é uma escala de volume de dados, né? Por baixo, a gente tem 6 bilhões de pessoas com telefone celular, né? Então, pelo menos na época do meu pai, né, a finalidade fim do celular era telefonia móvel, né? Hoje, o celular é quase um mini computador. Então, ele faz às vezes do aparelho de som, faz às vezes da máquina fotográfica, né? Ultimamente, o que menos você usa é para fazer ligações, né? Porque hoje a gente usa os apps, tá? Então, essa movimentação de informação, tá? Ele gera, né, aproximadamente aqui, né, 2,5 quintilhões de bytes, né, por dia, né? São criados informações e dados por dia, tá? Então, a quantidade de informação está crescendo muito, né? 40 zettabytes, né? É o aumento que teve, né, entre 2005 até 2020, um valor estimado, tá? Só as grandes empresas, né, nos Estados Unidos, né, movimentam pelo menos 100 terabytes de dados armazenados, né? Então, o volume de dados aumentou muito, né? Então, o primórdio do Google, né, se a gente for ver, ele era um motor de busca, né? Primeiro serviço deles foi o Gmail, né? E hoje a gente tem o quê? Tem o Drive, tem o Google Fotos, tem o Google Play Store, né? A quantidade de informação que está correndo nessa plataforma, por exemplo, né, é muito grande, tá? Olhando pelo fato da quantidade, né, a variedade de informação também é muito grande. Se a gente for olhar o nosso celular, por exemplo, foto, áudio, né, os seus tweets que estão chegando lá, as suas informações do Facebook, Instagram, né, fora um monte de outros aplicativos, né? Isso sem contar, por exemplo, os vestíveis, né, que a gente fala, que são os relógios com monitoramento, né, os Apple Watches, por exemplo, os da Samsung, né, os Xiaomi e por aí vai, tá? E a gente vê muito hoje, né, quem tem grupo de família aí, o que aparece de vídeo, né,
no seu WhatsApp, ou a quantidade de streaming de vídeo que você vê no YouTube, né? Então, hoje a gente tem, além do YouTube, você tem Netflix, Disney Plus, né, e qualquer outro plus da vida aí, de streaming, tá aumentando a quantidade, né, de informação. E o tipo de dado também está aumentando, né? Então, como eu acabei de falar, o nosso celular é uma variedade de formatos de dados impressionante num único aparelho, né? Então, você tem lá o áudio, você tem o vídeo, você tem a foto, né? Você tem arquivos, né? PDF, texto, doc, né? Fora as informações que estão correndo dentro do celular, né? Ponta flutuante, né? Inteiros, né? Que estão passando pelo sistema interno do celular, tá? Então, a ideia também é que é uma preocupação essa quantidade de variedade de informação, tá? Outra coisa também é velocidade, né? Então, um exemplo característico aqui, ó, lá na Bolsa de Nova York, por exemplo, né, é 1 terabyte de informação de trading por dia, né? Então, se em Nova York é nesse volume, aqui a Bolsa de São Paulo também está indo também nesse mesmo volume de transação de trading, né? Porque cada vez mais pessoas então estão entrando na Bolsa, né? Então, a quantidade de informação que está indo por dia lá é muito grande, né? O Max trabalha com automotivo, ele está no projeto do Rota 30 para veículos autônomos, né? Então, cada vez mais, né, a quantidade de sensores, né, a variedade de informação que está entrando num carro, né, está aumentando, né? E a velocidade que você tem que analisar essa informação, né, e gerar uma ação para um veículo autônomo está aumentando cada vez mais, né? Então, a necessidade de recurso, né, computacional para fazer uma análise, né, da variedade de informação no volume que está vindo é muito grande, tá? Então, a ideia é que você consiga, um desafio, né, é que você consiga trabalhar esses dados numa velocidade que você consiga operar, tá? Então, aqui, ó, em 2016, né, existia uma conexão de rede com 18,9 bilhões, né, de pessoas, ou seja, cada pessoa tem no mínimo 2 conexões e meia, né, na Terra, né? Então, eu, Alberto, tenho uma conexão, sei lá, minha esposa e o Max, e mais meia pessoa, né, pelo menos, tá? Trafegando informação. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga, na sua rede, né, caracteristicamente falando, você consegue gerar uma velocidade de troca de informação até 2 pessoas e meia. Né? Quando você tem mais de 2,5, vocês podem ver que fica meio que incontrolável você controlar a velocidade da informação e acaba virando uma bagunça. Né? Então, essa é a ideia também. Tá? E também é veracidade dos dados, né? O quanto que realmente a informação que você está recebendo é verdadeira ou não. Tá? Então, se a gente pensa num veículo autônomo, por exemplo, eu tenho que garantir que realmente uma informação de sensor está vindo correto, né? Então, eu tenho que tentar validar ao máximo possível as informações que estão vindo dos meus sensores, dos meus sistemas, né, para garantir fidelidade dos dados, né. Hoje a gente vê muito também isso discutido nas mídias, né. A gente vê o quanto de notícias falsas rodam na internet,
Então, desde o grupo de família até num blog, sei lá, que alguém construiu e alguém acessou de alguma maneira, né? Que são as fake news, tá? Então, a ideia também é que você tenha uma garantia, né, que essa sua informação é real, né? Que essa informação que você está recebendo realmente condiz com a realidade ou não, tá? Então, você ter uma informação fake de GPS, por exemplo, né? Você receber uma informação incorreta, né? Passada por algum... Hoje a gente já fala que você já pode ter tipo um trojan ou um vírus que está te passando uma informação incorreta, né? Então, nós não esperávamos que, por exemplo, num veículo ele pudesse ser hackeado, né? Então, já existem notícias de que teve veículos que foram hackeados aí no mercado, tá? Então, em algumas situações, coisas corriqueiras, e em algumas situações, coisas bem graves. Então, a teoria dos filmes lá, Velozes e Furiosos, que faz chover carro, pode ser uma coisa que pode acontecer, né? Então, a ideia também é como que eu vou dominar essa quantidade de informação em volume, né, em variedade, tá? Que eu tenha uma velocidade para responder, né, e analisar, né, e que realmente eu confirme que os dados no volume que está vindo estão corretos ou não, tá? Isso são desafios, então não é um desafio só para o pessoal de TI hoje em dia, né? Então, eu discuto muito isso com o Max também, né? Na época que a gente fazia engenharia era tudo mais fácil, porque quem era mecânico, a gente brincava suja a mão de graxa, né? Quem era elétrico simplesmente era elétrico, ia lá e tomava o choque. Quem era da computação era o doido que ficava lá fazendo programação, né? E acabou, né? E hoje em dia as coisas não são mais assim, né? Então, hoje eu tenho os dados, né? E a informação está armazenada, eu tenho que gerar uma aplicação e são várias áreas ou vários domínios trabalhando ao mesmo tempo, tá? Então, eu que sou um cara de mecânica, hoje trabalho com MATLAB, que é software, tá? Então, a ideia também é poder ter esse domínio, né? Ter um domínio, né, de outras áreas, né? Então, hoje eu sou mecânico, e aí agora eu vou ter que mexer com veículos autônomos, então eu vou ter que trabalhar com sensores, entender de eletrônica, entender de elétrica, né, entender de visão computacional, né, entender de programação, né? Então, aquilo que antes era sistemático e bem separado, né, atualmente encontra-se quase que juntos, né? Então, se alguma parte desse nó ou desse domínio falhar, todo o sistema vai para o espaço, tá? Essa é a ideia também. Então, quando a gente pensa em aplicação, né, esse é o problema também, né? Eu tenho uma quantidade, um volume de dados muito gigante, né? Então, como que eu resolvo esse problema de dados gigante, qualidade, análise, né, nesses sistemas? Opa, falhou aqui o meu slide, tá? Hoje eu tenho o que a gente chama de Big Data, né? E nós estamos começando a criar robôs, né? Que vão auxiliar a gente o quê? A ver os dados, ouvir e pensar, né? Para auxiliar você a
trabalhar com esse volume de dados, certificar que esses dados são de qualidade ou a informação é real, né? E principalmente fazer isso de uma forma rápida, né? Então a gente vê muito hoje em voga, né, aplicar machine learning, ou a gente pode falar até de inteligência artificial e deep learning, né? Então eu tenho desde um sistema, né, que vai tomar uma decisão em tempo real, né, a gente fala um engine game, né, que ele vai ver sua lógica de jogo e vai tentar forçar você a tomar alguma outra atitude não previsível, por exemplo, né, detectar fraude, classificar imagens, né, gerar predição, tá? Então, a ideia aqui também é fazer com que uma máquina auxilie você a trabalhar esses dados, esse volume de informação que está vindo aí, tá? A problemática é que para essa quantidade de informação, para a velocidade que eu quero, né, e na qualidade que eu quero, isso vai ter um custo, né, e sempre é um custo computacional, né? Os recursos computacionais hoje estão aumentando cada vez mais, né? Então, a ideia também é melhorar essa aplicação de recurso para auxiliar você a resolver seu problema. Beleza? Legal. Então, onde que o MATLAB entra aí nisso, né? O MATLAB, para falar a verdade, é um software de computação numérica, tá? Ele foi feito para auxiliar você a desenvolver algoritmos e aplicar algoritmos de domínios específicos. Então, estatística, otimização e por aí vai, tá? Sendo que a base dele é matriz, né? Então, aquelas lindas aulas de álgebra linear, né? Aquelas lindas aulas de cálculo que a gente aprendia equações diferenciais ordinárias. O MATLAB, a máquina dele é para auxiliar você a resolver esse tipo de equação, né? Por consequência, né, como as equações diferenciais trabalham com dinâmica, né, nós também temos o Simulink, né? O Simulink me permite desenvolver aplicações, né? Então, baseado em sistemas, onde eu tenho um sistema digital, um sistema analógico, ou híbrido, nesse caso, né? E que me favoreça, né, poder gerar códigos para ser embarcado, né? Então, desde um DSP, um FPGA, PLC, né? E atualmente também GPU, né? Eu poder gerar aplicações para serem embarcadas em placas gráficas ou fazer uso, né, das placas gráficas especificamente. Beleza? Para o MATLAB, cada tool é denominada toolbox. Então, se eu quero processamento de sinais, Signal Processing Toolbox. Se eu quero trabalhar com redes neurais, Deep Learning Toolbox. Acabei de falar de Machine Learning Statistics Toolbox. Tá? Então, eu vou agregando, né, esse meu produto ao meu MATLAB soluções. Tá? E correspondente para o Simulink são os block sets. Então, sistemas dinâmicos, mecânico, hidráulico, elétrico, controles, né? Quem da área de automação ou elétrica trabalhou muito com Simulink, né? Então, a ideia também é facilitar a forma como você desenvolve e trabalha com algoritmos, tá? A ideia também aqui é ter uma forma, né, de interconectar desenvolvimento com pesquisa, com implementação e principalmente verificação e validação contínua, tá? Então, MATLAB não é apenas um software de fazer conta, tá? Não é um software que é apenas para usar em aula de controle, um software apenas para usar em processamento de sinais, tá? A ideia aqui que é
o MATLAB é um ambiente de desenvolvimento. Então, eu posso usar ele para desenvolver algoritmos numéricos, eu posso usar ele para levar em conta meu ambiente, componente físico, aplicar esse algoritmo num hardware, né, estabelecido, né? E principalmente também com requisitos, né? Então, requisito para eu validar um sistema, requisito para desenvolver esse componente e conectar ele com um componente físico existente, principalmente, tá? Legal. Um exemplo crítico, né, quando a gente está falando principalmente de automotiva, tá? Ou um exemplo típico é detecção de veículo, tá? Então, eu sempre vou precisar ter uma preparação de dados, nos casos, as câmeras, tá? Então, eu vou pegar a informação de uma câmera que seja um VGA, pode ser uma... pode ser, agora fugiu. RGB comum, uma preto e branco, né? Não importa, tá? Então, o que vai acontecer? Com essa informação, né, que eu recebi, né, da minha câmera, eu vou começar a modelar o meu sistema, tá? Uma das formas é usar Deep Learning, onde eu vou tentar efetivar algoritmos onde ele reconheça as faixas, reconheça os veículos e objetos na via, né? Então, por exemplo, essa semana nos Estados Unidos, o que saiu nos blogs automotivos é o sistema da Tesla, né, onde ele vê a lua amarela como um farol amarelo. Então, toda vez que ele focava na lua, né, ele reconhecia como se fosse um farol e ele reduzia a velocidade do veículo. Então, se a pessoa estava numa estrada que tinha relevo, né, alto e baixo, né, uma hora o veículo acelerava e quando ele via a lua, ele entendia que era o farol amarelo, né, e reduzia o veículo, a velocidade do veículo, tá? Então, eu preparo os dados, gerei uma rede para entender o que são as vias, por exemplo, né, e eu vou gerar uma planta onde a informação que eu coletei vai fazer parte da minha simulação, né? Então, eu vou ter a minha informação coletada, né? Então, aqui eu vou ter as detecções que eu ensinei, né, o meu sistema, tá? O controle, que vai entender que se o veículo estiver à frente, ele vai ter que reduzir, ou, dependendo do sistema, ele mudar de faixa, tá? Com uma planta, que é o veículo, a dinâmica do veículo, tá? E eu vou ter que ter um ambiente também de fusão de sensores, porque eu vou ter os outros sistemas acoplados no veículo. Então, frenagem, aceleração, né? A parte inercial do veículo, que ele vai ler, se ele está virando ou se ele está subindo, descendo a via, tá? Então, durante esse processamento, né, eu vou ter que simular e testar essas condições que eu adquiri para validar o que eu treinei, tá? Então, a ideia aqui também é que a partir do momento que eu simulei, testei e validei, né, eu vou aplicar isso num carro, né, e você vai ver aqui a ação que o sistema está tomando para detectar a linha e para detectar os objetos na via, tá? Então, é uma coisa que a gente vê muito também na internet. Você sempre vê a discussão, né, sobre o algoritmo da Tesla, né, ou na Waymo, que está semi-aberto, né, e você vê qual que é a ação do algoritmo, né?
Então, a ideia também é que você consiga, a partir daquele desenvolvimento, melhorar uma aplicação, né? Principalmente, por quê? Porque muitas dessas funções de veículo autônomo ainda não existiam, tá? Elas eram novas, né? Até pouco tempo atrás, né? Então, a ideia aqui também é que você consiga melhorar, né, sistemas que nunca foram feitos, tá? Então, a forma de você efetivar isso, né, é complexo e requer o que? Alta precisão, né? Por quê? Se a gente pensa num sistema de ISO 26262, que é de segurança funcional, né, e você está falando de veículo autônomo, tá? Você não quer que o seu veículo ele colida com o outro à frente, ou se de repente ele faça uma mudança abrupta de faixa e venha colidir lateralmente com outro veículo, né? Eu preciso ter precisão, tá? Então, mas o veículo da Tesla a gente sempre vê notícia de que ele bateu. Sim, tá? Por quê? Existiam situações onde o meu sistema não foi treinado o suficiente para aquela situação, tá? Então, essas são a problemática, né, de você gerar uma coisa que não existe, tá? E principalmente gerar funções onde você vai aplicar coisas novas. Então, só uma coleta de imagem aqui de meia hora, por exemplo, a gente já fez o teste, o Max já fez várias aí coletas de imagem, tá? Meia hora de imagem por baixo, né, dá 1 giga de informação, pelo menos. O Max pode até me corrigir, né? Meia horinha, tá? Ligar, sair, e assim, não é nem uma mega resolução, tá? Se você pegar uma resolução baixa, aí, 640 por 480, vai dar miseravelmente 1 giga de informação, tá? Só do vídeo, tá? Sem mais nem nada, sem informação da CAN, sem informação de sensor, nada, tá? Então, o volume de informação é muito grande, tá? Então, a ideia também cara, como é que eu resolvo uma problemática, né, que a gente mais escuta também treinar a rede neural é um processo que requer um dispêndio computacional muito grande, tá? Então, se alguém acompanha a evolução da inteligência artificial, a evolução de deep learning, né, que antigamente eram as redes neurais, por exemplo, existe um buraco assim que eles falam que é a época negra, né, da inteligência artificial. Por quê? Chegou um ponto que o processamento, né, computacional não evoluiu, né? Então, a partir do momento que o processamento computacional começou a evoluir, quando o uso do computador pessoal aumentou, né, e as pessoas começaram a usar, e as necessidades de melhoria de sistemas foram evoluindo, né, os processadores foram evoluindo, né, que aí as redes neurais foram evoluindo, né? Então, a gente saiu de uma rede neural para ir para Deep Learning, que são as múltiplas camadas, né, de processamento de rede, tá? Essa é a ideia também, tá? E a gente sai do mundo de processamento em CPU, né, que são os nossos desktop, tá? Para ir para um ambiente, né, de GPU, que eram as placas gráficas, tá? A ideia de eu usar a placa gráfica antigamente, né, principalmente para gente que é de mecânica, era o quê? Eu resolver problemas de renderização gráfica, né, de imagens, né? Se eu queria trabalhar com jogos, por exemplo, e eles eram 3D, né, a placa gráfica era um auxiliador da minha CPU,
né, onde ele só trabalhava a parte de imagem, né? Então, existia um uso, né, de placa gráfica, mas era para outra finalidade. Tá? Então, o que aconteceu? A NVIDIA, né, começou a trabalhar, né, numa plataforma, né, onde as placas de vídeo, as unidades de vídeo dela, também oferecessem a possibilidade de gerar programação numérica. Tá? Então, a ideia também aqui da GPU, tá, a partir da CPU, né, os processadores da placa gráfica poderem suportar manipulação de informação. Tá? Então, a arquitetura desse hardware aqui mudou, né, possibilitando eu trafegar informação, tá? E principalmente em paralelismo, ou seja, eu posso executar várias informações de uma vez só, tá? Enquanto que numa CPU, como a minha memória limitada, é só uma via, né? Então, só uma informação entra, uma informação sai, né? E aqui eu tenho isso de forma distribuída, né? Então, a evolução das placas gráficas em GPU aumentou em muito, né, o recurso para possibilitar você manipular um volume muito grande, numa velocidade muito grande, tá? Com um resultado interessante, né? Então, com precisão, velocidade e trabalhando com volume. Beleza? Então, a ideia também é transformar as placas gráficas em unidades de processamento de uso geral. Então, não é apenas para imagem. Tá? Então, agora eu posso usar a minha GPU para fazer qualquer tipo de processamento numérico. Tá? Tanto é que CUDA, né, quer dizer Compute Unified Device Architecture. Então, ele é uma arquitetura unificada de computação. Tá? Ele é um componente de computação. Tá? Essa é a ideia também. Então, eles evoluíram de uma placa gráfica para uma placa aqui de processamento, né? E hoje a gente já tem até estações de processamento com várias GPUs aplicadas aqui. Tá? Então, a ideia aqui também é evolução. Né? E agora eu já tenho até GPU em nuvem. Né? A própria NVIDIA criou esse suporte para isso. Então, o que a gente está interessado é eu aplicar MATLAB ou os meus desenvolvimentos num hardware ou numa placa NVIDIA. Então, hoje eu tenho várias maneiras de aplicar MATLAB com GPU. Uma delas é fazer o uso da GPU para processamento, matemática intensiva mesmo, tá? Hoje, sim, eu vou mostrar um pouquinho, ou vou falar um pouco sobre GPU Coder, que é o quê? A partir do modelo meu MATLAB ou Simulink, eu consegui jogar o meu desenvolvimento para um hardware NVIDIA, no caso, uma Jetson. Né? Por quê? Eu quero ter alto desempenho da minha aplicação, tá? Com o uso de todos os periféricos normais que eu tenho no hardware embarcado, ou seja, o display, a câmera, os trafegadores de informação, que seja internet ou que seja CAN, por exemplo, tá? Para obter o melhor das informações de entrada e saída da placa. Tá? Então, a ideia da GPU no MATLAB, tá, é eu conseguir gerar o meu algoritmo que eu desenvolvi em MATLAB, tá, para um ambiente CUDA, que eu vou aplicar no hardware da NVIDIA. Tá? Então, nesse caso, pode ser tanto a GPU desktop quanto um embarcado. Né? A ideia também é minimizar, né,
o tempo que o tempo que eu desenvolvo, né, esse código em CUDA, né, porque se eu desenvolver em CUDA, eu vou ter que aprender uma nova forma de desenvolver, uma nova linguagem, né? Apesar do CUDA ter uma base de C, né, as chamadas são diferentes, então algumas aplicações eu vou ter que reescrever, tá? Se eu desenvolvo em ambiente CUDA, eu tenho que escrever isso no IDE CUDA para depois levar isso para o meu IDE de aplicação da placa, por exemplo, né? Então, qual que é a ideia de usar o MATLAB? É poder usar uma ferramenta de conversão automática de código, tá? É a gente tentar minimizar o tempo, né, para você gerar uma solução aplicável em GPU, tá? E outra coisa também é garantir a validade, garantir que realmente a sua aplicação está funcionando, tá? Então, no caso do GPU Coder, né, a partir do MATLAB, eu consigo gerar um kernel CUDA, né? Eu consigo trabalhar com alocação de memória, né, e garantir principalmente a integridade e a transferência de dados, né? Então, cada alocação de memória de GPU, cada vez que minha informação está trafegando, né, o GPU Coder me auxilia nesse processo, tá? Para desenvolver as coisas. Então, só para a gente ter uma ideia de como que funciona, né? A partir do MATLAB que eu fiz a minha aplicação, meu algoritmo, né, o processo de compilação é como se fosse qualquer outro ambiente normal, tá? No caso do MATLAB. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai verificar as bibliotecas, vai tentar escalar as variáveis, né, diferenciar elas especificamente, verificar se tem loops, né, laços tipo for, while, os ifs, né, tentar minimizar ou otimizar os loops, tá? E o que vai acontecer em termos de CUDA? No caso do CUDA kernel, eu quero usar GPU e é paralelismo. Eu quero fazer uso de várias unidades de processamento ao mesmo tempo para fazer com que o meu algoritmo rode mais rápido, tá? Então, a ideia é ter um loop do meu paralelismo gerado, criar esse kernel CUDA, criar as posições de memórias, tá? Então, tanto a memória alocada quanto a memória distribuída, tá? E efetivar a chamada de CUDA C, né? E obter o meu produto aqui no final. Beleza? Então, isso também é uma forma de você conseguir ter uma noção de como que o fluxo funciona lá dentro, né? Apesar de a gente não ver nada, né, durante a execução, a gente vai ver isso depois, mas aqui, ó, ele está executando todas essas funcionalidades para te gerar o código, tá? Parte dessa aplicação, né, é efetivada pelo suporte package. Então, se eu quero trabalhar com placas NVIDIA, a Jetson, por exemplo, que é o que o Max vai aplicar logo logo no projeto dele, né, eu tenho que baixar o suporte de hardware dos pacotes NVIDIA para o meu MATLAB Simulink. O que acontece? Por exemplo, para o meu modelo Simulink, deixa eu abrir um Simulink aqui. Aqui, né? Quando eu vou trabalhar com o meu ambiente, cada vez que eu aplico um hardware, por exemplo, tá? E eu vou trabalhar com MATLAB, aqui é um ARM, se é um STM, né? Ele abre um pacote para eu poder fazer o uso direto das informações do meu hardware,
tá? Então, a ideia aqui também é ser um facilitador. Então, se eu vou trabalhar com a Jetson, por exemplo, eu tenho aqui acesso às portas direto de áudio e vídeo, né? Ou as comunicações, o serial, ou as redes, tá? Então, o que vai acontecer? Eu consigo obter alguns acessos direto na placa. Eu não preciso reescrever o driver, né? Eu posso também trabalhar, por exemplo, com o OpenCV, né? Então, apesar do MATLAB ter o Computer Vision Toolbox e ter o Image Processing Toolbox, eu posso aplicar o OpenCV, que ele é uma biblioteca open source de visão computacional, né? Então, a ideia aqui também é que eu consiga otimizar esse meu processo para desenvolver soluções, beleza? Então, quando eu desenvolvo esse código aqui para ser embarcado, tá? O que vai acontecer? Eu preciso ter diversos produtos, né? Preciso ter um compilador, porque o MATLAB não é um IDE C, C++, não é um ambiente para solução direta de um embarcado. Eu preciso ter o suporte de uma linguagem C, né? Hoje, né, como eu estou trabalhando com NVIDIA CUDA, né, o suporte direto é Windows, Visual Studio, tá? Ou, no caso do Linux, GCC, né? As primeiras versões dos Jetson, por exemplo, o suporte era direto Linux, né? Não tinha ainda para Windows. Agora eu já consigo gerar código CUDA Core para a placa NVIDIA Jetson conectado no Windows, tá? Então, preciso ter um compilador C, tá? E todo o suporte adicional da NVIDIA para trabalhar com GPU. Então, é o CUDA, Toolkit, a gente fala o CUDNN, se não ficar feio, né? O Deep Neural Network Library, né? O TensorRT. No caso aqui dos NVIDIA Jetson, né? Então é a GPU mais uma placa de um processador de processamento aqui, que é o ARM, no caso é Samali, né? E, se for o caso também, você trabalhar com o OpenCV, tá? Então a ideia é essa também, de você ter suporte, aplicação para a sua solução, beleza? Então, tem um exemplo, né, que, se eu vou tentar rodar aqui para a gente ver, ele roda em 6,84 segundos sem GPU, né? E quando eu rodo essa aplicação com acesso à GPU, ele reduz em 27 vezes o volume de processamento, né? A velocidade de processamento. Vamos ver se vai funcionar. O Deus do Demo vai me ajudar. Então, quando eu quero trabalhar com GPU a partir do meu MATLAB, tá? Eu vou usar o MATLAB para acessar a minha GPU, né? Eu tenho funções dedicadas para isso, né? Então, aqui o GPU Array, né, é uma forma de, na função MATLAB, tá? Ele entender que eu vou jogar essa informação de vetor que eu estou gerando aqui, ó, GPU Array Lean Space, direto na memória da minha GPU. Não é memória alocada, como é o caso aqui no MATLAB, ó. As variáveis estão sendo criadas no MATLAB e as interações aqui também. Então, eu vou rodar linha por linha aqui, a gente vai ver aqui no meu MATLAB o que vai acontecer. MATLAB. Então, cadê meu script? Vou rodar essa primeira que ele não tem. Deixa eu minimizar algumas coisas aqui. Vou rodar ela aqui sem GPU. Opa. Consegui ter um... eu não rodei o setup inicial, desculpa.
Estou rodando aqui agora sem MATLAB. Ó. Direto no MATLAB, o meu rodou em 3,89 segundos sem GPU, só usando o processador da minha máquina. Vamos olhar aqui agora. Vou pedir para ele rodar acessando minha GPU via função. Ó. Então, ele rodou em 3 segundos e com a minha GPU, 1,29 segundos. Então, foi 3 vezes mais rápido do que o processo normal que eu teria com o meu MATLAB. Tá? Então, a ideia aqui também é eu conseguir aplicar essa minha solução, né, em processamento. Tá? Então, eu tenho um ganho de velocidade acessando a minha GPU diretamente, fazendo isso processo dentro do MATLAB. Tá? A ideia também é, a partir do MATLAB, por exemplo, com o GPU Coder, beleza, então eu quero usar esse algoritmo que eu fiz no MATLAB, né, na minha GPU. Então, vem aqui, apps, GPU. Eu vou falar para ele gerar meu código a partir... acho que é esse cara aqui. Script, tá errado. Né? Peguei uma função minha, MATLAB, para gerar código. Se eu quiser fazer, converter ele para precisão simples, eu posso aqui também. Tá? Ele está verificando que eu tenho uma ocorrência, ou seja, eu tenho um fluxo aqui, ou um loop, que ele está reclamando que pode ser uma falha. Tá? Então, deixa eu ver, dar um review aqui. Vou dar um next. Eu vou pedir para ele rodar um script aqui. Então, o que acontece? Como é uma função, eu estou pedindo para ele rodar aqui o script para validar. Então, tem aqui. Oi. Rodei isso aqui agora à tarde, não está rodando mais. Eita! Que sacanagem. Só um minutinho aí que minha demo saiu do trilho. Caramba. Acabei de rodar. Bom. Eu vou ver o que eu fiz de errado, porque eu mudei alguma variável e deu erro aqui. Mas se eu tivesse feito ele direitinho e não tivesse mexido nele, tá? Ele já geraria para mim um código baseado em CUDA, tá? E eu poderia rodar isso diretamente no ambiente CUDA Core, direto na DGX ou diretamente via GPU, né, em baixo nível. Nem precisaria rodar em MATLAB, tá? Então, eu consegui efetivar esse tipo de aplicação, né, a partir do meu MATLAB sem problema nenhum, tá? Deixa eu fazer uma outra chamada aqui. Eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Eu sei que eu estou estourando o tempo, tá? Mas a ideia é mostrar que a gente consegue efetivar uma solução,
né? Neste caso aqui, eu quero fazer com que o meu MATLAB detecte uma face, né? Classifique ele, né? E ele tente ver qual que seria a minha idade, qual que seria a minha emoção facial aqui no momento. Tá? Vamos ver se o momento demo funciona. Olha lá. Habilitei minha câmera. Eu não sei se vocês estão me vendo. Max, vocês estão vendo minha tela com minha câmera aí? Sim. Tá. O que acontece? Eu tenho esse quadrado aqui na minha face, tá? E o algoritmo que eu treinei, ele está tentando detectar minha idade, tá? E minha feição, tipo medo, ou alegria, ou tristeza, né? Tem alguns amigos meus que falam que japonês não tem feição emocional, né? Porque japonês chorando, rindo, é tudo igual porque a gente tem o olho fechado, tá? Então vocês podem ver que, ó, dependendo do ângulo, ele está vendo que eu tenho 20 anos, né? Ou se eu aproximo mais, né? Ó, 49, porque ele só pegou um pedaço do meu olho, né? E eu tô com medo ou neutro, né? Porque, como eu falei, japonês não tem expressão facial, então ele não consegue reconhecer que eu tô rindo. Então eu tenho que forçar expressões, né? Para ele entender que eu tô alegre ou que eu tô triste. Então, para o meu caso de oriental, eu tenho que melhorar essa meu treinamento, tá? Então, eu vou ter que treinar com mais orientais para ele detectar as emoções de uma forma mais característica, tá? Então, neste caso específico, a gente usou, deixa eu abrir aqui a solução, tá? A gente usou o YOLO, né? Especificamente para o treinamento, a gente usou AlexNet, né? Então eu tenho YOLO, AlexNet e Café Model, tá? Então, pode ser que para o treinamento, para reconhecer o meu tipo de face, né, não foi o melhor, né? Ele pode ser treinado com uma face mais europeia ou americana, então para oriental ele não foi muito preciso, né? Então o Café Model aqui não foi o melhor, então tem que melhorar essa interação com essa rede treinada aqui, tá? Então, qual que é a ideia também? Eu poder aplicar soluções, né, onde eu já tenho um recurso de treinamento, né, um recurso onde ele já executou a minha informação, tá? Então, quando a gente está pensando em trabalhar com veículo, por exemplo, né, eu vou falar, já vou usar uma biblioteca existente, que é o AlexNet, por exemplo, né? Eu vou poder usar uma solução de pós-processamento, que é o YOLO. Então, a ideia aqui é que ele consiga já, para mim, né, pular uma etapa que eu não preciso usar, que é treinar faces ou treinar a detecção de veículo, né? Já tem alguém que já fez isso para mim, eu só vou reaproveitar, né? Então a ideia aqui também é essa, né? E usar isso em uma função MATLAB, por exemplo, tá? Então, qual que é a solução? Que ele já gere o pré-processamento, pós-processamento e faça isso, ó, uma velocidade em tempo real, né? Eu não posso permitir que ele fique andando devagar, tá? Então, a ideia aqui também é que você tenha um ganho de processamento. Como a gente faz isso? Poxa, o workflow é testa em CPU, valida ainda em GPU na sua máquina e, posteriormente, já gera um embarcado direto numa Jetson, né? Então, a ideia também de usar a GPU é obter uma solução realista, né? Então, fazer uma análise de estudo via desktop, né? Verificar os algoritmos, se eles são funcionais ou não, tá? Trabalhar com classificação de imagens e gerar os objetos,
né, treinar principalmente, né, a detecção. Tá? Posteriormente também é o que? Aplicar a GPU, né, para quê? Para fazer o processamento mais rápido e eu poder efetivar esse treinamento também de uma forma mais rápida, né? Fazer o uso das bibliotecas existentes, seja o Deep Learning Neural Network da própria NVIDIA ou o TensorRT, né, da própria NVIDIA também, tá? Para obter o que? Um código CUDA otimizado, né? Tem um exemplinho aqui. Né, lá. Vou habilitar a aceleração por GPU. Vou usar o Deep Neural Network ou TensorRT, depende da biblioteca que você está aplicando. Então, ainda aqui em desktop, eu estou fazendo execução do meu ambiente, né, e testando isso em GPU. Né, então, no meu sistema vai ter que ter o mesmo comportamento. Tá? E, por final, tudo validado, tudo funcional, é aplicar isso diretamente no embarcado Jetson. Tá? Então, poder gerar o código, né, sintético, sintetizado, otimizado para um hardware da própria NVIDIA, tá? Sem precisar ter que ir numa outra IDE e recompilar todo o seu ambiente. Tá? Beleza? Aí, isso aqui vai ser a parte que quando o Max comprar a Jetson dele, a gente vai poder validar isso em loco, junto com ele. Tá? Né? Então, o que a gente tem? Que com o GPU, a gente tem resoluções ou análises mais rápidas do que seria na minha CPU. Tá? E principalmente também é poder fazer entregas e gerar uma prototipagem da minha aplicação direto na própria GPU da NVIDIA. Tá? Não importa também qual framework que você está usando. Eu usei Café lá para aplicar direto no meu reconhecedor de face, tá? Mas eu poderia usar o TensorFlow direto, né? Ou esse formato que é o ANNX, que me permite trocar informações com outros frameworks, tá? Então, o PyTorch, que quem usa aqui, se não me engano, é Facebook, né? TensorFlow, o MXNet, o Core ML, se não me engano, é o pessoal da AWS, da Amazon, tá? Então, a ideia aqui é eu poder desenvolver isso em MATLAB ou qualquer outro ambiente de Deep Learning, né? Poder aplicar isso em MATLAB, né? Poder gerar uma lógica de aplicação e principalmente gerar um executável fim aqui, tá? Então, em um único ambiente, eu conseguir obter essa opção de gerar um sintético para ser embarcado em hardware. Tá? Caso você não tenha outras necessidades, tá? A partir do MATLAB, além do embarcado, né, eu consigo gerar soluções para desktop mesmo, executável, ou web, né, eu consigo fazer Docker hoje, né, ou aplicar em Hadoop ou ambiente Spark para processamento em paralelo. Né? Ou soluções mais robustas, né? Posso gerar DLL, classe Java, Python e .NET e habilitar um servidor de produção com o MATLAB. Né? Então, com soluções a partir de MATLAB, perdão. Tá?
E hoje, a gente já também, eu consigo gerar essas aplicações de desktop a partir de modelos Simulink. Tá? Antigamente, eu estava restrito apenas ao MATLAB, né? Mas hoje eu já consigo gerar executáveis de desktop com o Simulink Compiler a partir do próprio Simulink. Tá bom? E a ideia também aqui é gerar ambiente ágil, né? Então, esses ambientes ágeis aqui, tá? A ideia é poder desenvolver, testar, gerar uma revisão e submeter um pacote ou uma validação, tá? Num ambiente ou num espaço muito curto de tempo, tá? Essa é a ideia também, a ideia de aplicar métodos ágeis, Scrum e outros processos para auxiliar você a desenvolver, beleza? Então, o MATLAB não é só um meio, né? É um meio para você chegar a um fim, né? Então, ele pode te ajudar também a desenvolver aplicações baseadas em metodologias ágeis também, beleza? E eu acho que é isso, né? Mais duas coisinhas, né? O Pencad tem um curso gratuito de Model Based Design, se vocês quiserem se aplicar, fica à vontade, ele é gratuito, né? O Pencad também está fazendo parte do fomento do Rota 2030, a gente está com 2 treinamentos habilitados, um de visão computacional e outro para verificação e validação virtual de sistemas de segurança veicular, especificamente a ISO 26262, né? Então, em debate com o Max e outras pessoas, a gente viu que está faltando uma abordagem um pouco mais prática, né, de visão computacional e abordar também ISO 26262 para sistemas automotivos. Qualquer dúvida, tem esses 2 e-mails, pode mandar um e-mail direto para mim ou para esse e-mail do Rota que a gente está aplicando aí, tá bom? E é isso aí. Max, acho que agora você pode... Chima, muito obrigado aí. Dominar aí para as perguntas. Muito obrigado, acredito que tenha sido bem positivo. Acredito não, foi positivo. Conseguiu passar aí alguns recados bem interessantes, motivadores para quem está assistindo, e aí começa a abrir outras frentes de oportunidades aí, negócios. Bom, agora é uma fase, muito obrigado, Chima, novamente, né? Vamos agora abrir a segunda fase, né? Q&A. E o Q&A não é questions and answers, não, é quartas automotivas. Então, ficamos abertos aí às perguntas, né? Fiquem à vontade, ou que escrevam no site, ou que possam abrir o microfone, se identificar e fazer a pergunta. Bom, eu acho que eu vou fazer a primeira. Tá? Bom, Chima, a gente tem aqui todos os servidores da UTFPR, temos as ferramentas MathWorks e disponíveis. Tudo que você passou aí, é possível a gente replicar aqui com as ferramentas disponíveis, com as ferramentas que nós temos aí do sistema CWS, né? É possível a gente replicar na mesma intensidade, de forma saudável e aplicar mesmo em projetos mais avançados? Sim. A licença CWL, né, de uso acadêmico, né, ele é bem abrangente, ele permite pesquisa, né, além de ser uma solução onde o aluno vai poder instalar uma licença MATLAB na máquina local dele, né, na máquina pessoal, né. Então, durante o período de estudo, né, enquanto ele estiver na graduação ou pós-graduação, ele vai poder fazer uso de uma licença MATLAB, né, com todos os recursos. MATLAB não tem aquela solução tipo ou estudante ou acadêmica que ele limita operações. Tá? Então, a ideia é que você consiga construir um objeto, né, no mesmo tamanho, né, ou na mesma proporção
também, tá? Excelente. Caster, alguma pergunta? Fique à vontade aí, Elber, Renan, o Renan está aí também, o Rodrigo, alguma pergunta? Gente? Ok. Laércio também, pode ficar à vontade. Alguma pergunta, gente? Poxa, Mahara, tenho mais uma curiosidade aqui, Wellington. Eu sei que o MATLAB ele já tem algumas bibliotecas ali para CAN e Lean, né? Tratando-se de redes automotivas. A gente já tem alguma coisinha de Ethernet automotiva? Então, sim, em termos de internet automotiva, diretamente não. A gente tem uma biblioteca que trabalha com o CAN, que é o Vehicle Network Toolbox. Hoje, o que a gente tem de pessoas que estão desenvolvendo, pelo menos conversa com o pessoal da Metrics lá fora, a gente tem uma tool que se chama Communications Toolbox. Então, ele é o primórdio de você aplicar protocolos de rede para qualquer coisa, tá? Para falar a verdade. Então, eles estão usando o Communication Toolbox para gerar esses protocolos de Ethernet, né? Pacotes, organização, envio, os regimes que a gente tem na CAN, que são as prioridades, essas coisas todas. Tá? Então, a ideia também eu tenho as ferramentas que auxiliam você a gerar esse tipo de protocolo, porque ainda não tem nada assim definido, é como se fosse o 5G. Tá todo mundo trabalhando, mas aquele cara que gerar a primeira venda vai gerar o protocolo que quase todo mundo vai usar. Né? Que aí que é o que a gente tem a briga com o pessoal da China, com o pessoal dos Estados Unidos, com o pessoal da Europa. Né? Então, aquele protocolo que sair primeiro e sair dominando é o que vai cair no mercado, né? Infelizmente. Legal, obrigado. Fique à vontade aí para perguntas. Obrigado, Mike. Obrigado, Laércio, aí, por mencionar e dar os parabéns aí pelo time. Alguma pergunta mais? É que GPU é uma coisa meio etéreo, né, cara? Você não... todo mundo sabe que existe, mas a gente não mexe diretamente, mas é um pouco mais complicado. Tá? Fica muito preso no... Sim. Mas quando pensa você vai isso. Quando você vai para o outro lado do globo, né? Você tem um Oceano Atlântico que divide a Europa e os Estados Unidos, e a América, né? Sim. Mas quando você vai do outro lado do globo, você tem um Oceano Pacífico, né? Que divide a China, a Índia dos Estados Unidos, né? Exato. Então, depende de qual bando você está olhando para a Terra, né? Então, Exato. cada um divide um grupo, né? Então, os Estados Unidos ele é dividido pelos... cada um divide o seu. dividido pelos dois oceanos, né? Exato. O Pacífico divide de um lado e o Atlântico divide eles com o outro. Né? Só para vocês verem assim, um pouco da dinâmica de aplicação de GPU, né? A gente vê muito na internet, né? A notícia desmantelado um farm de Bitcoin. Tá? Então, as unidades de GPUs, elas são os processamentos numéricos para ajudar a desenvolver esses cálculos para a pessoa ir lá e ficar minerando um Bitcoin, por exemplo. Tá? Acho que semana passada teve um que o farm era baseado em PlayStation. Né? Então, o que acontece? Eles estavam usando as unidades de processamento gráfico dos PlayStation para fazer mineração de Bitcoin, como se fosse uma computação numérica. Tá? Meu filho até falou assim, nossa, vão destruir 1000 PlayStation, né? Podiam doar para alguém, né, esses 1000 PlayStation, mas é o que eu expliquei, aí são um PlayStation modificado, né? Tiraram
o kernel principal do jogo e colocaram um sistema operacional em cima. Né? Já não é mais... Não sabia que tinha esse outro BIOS. Você faz um hack e retira o core principal, né, que é o motor do jogo. PlayStation. E aí você faz um hack e coloca um Linux ou um sistema operacional lá para ele conectar no hardware, né? Como diz o outro, Lavoisier na prática, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Pois é. Tá. São os dois, né? Lavoisier e São Tomé, né? Exato. É o seguinte, tem que ver para crer, né? Então sim, são as duas lendas aí que existem. São Tomé era um dos 12, né? Não, mas minha esposa que está me corrigindo. Outra linha de pensamento também é a GPU, ela está ocupando o lugar de onde eram os FPGAs. Tá? Então, o FPGA, que são as HDL coder, ele é muito mais complicado de programar, né? Não é um ambiente fácil. Tá? Então, e o CUDA conseguiu evoluir porque ele é muito semelhante ao C. Então, nós temos muito mais programadores C do que HDL, por exemplo. Então, o pessoal fala que se você vai programar HDL, você não pode ter família, né, porque você vira um antissocial, porque é um negócio muito complicado. Né, e você... Ô, Cássio, o Cássio programa em HDL. Então, mas deve ser fora da linha, né? Bom, eu queria só fazer uma pergunta, a parte da... onde é que a Huawei entra nessa história? Então, também entra, né? Só que aí o que acontece? Eles estão fazendo uma unidade de GPU própria deles, né? O problema é que, assim, não é uma unidade de GPU como a NVIDIA, que vende placas de processamento gráfico, tá? Você usa as unidades de GPU dentro do ambiente da Huawei, né? Que é o ambiente de AI Cloud deles lá, né? E aí você faz um acesso de paralelismo via ambiente deles. Então, toda essa negociação indireta é feita dentro do ambiente deles, né? Então, a programação, eles usam a base de CUDA, né? Só que dentro da placa genérica deles, né? Não é uma placa vendida a mercado. É uma GPU própria pro hardware deles e para a cloud deles. Tá? Tanto é que eu fiz esse curso de IA deles lá, que você me indicou, né? E você vê que o ambiente é totalmente específico deles. Específico, o hardware de gaveta está lá na cloud, e se você for fazer a GPU, você habilita a GPU, né? E faz a programação de acesso à GPU direto no cloud deles. Ô, Shima, eu quero te fazer uma pergunta. Das universidades brasileiras, quem que mais está trabalhando com aplicação de IA no Brasil, e qual que é a universidade que está mais à frente, mais avançada em termos de pesquisa e desenvolvimento? Essa pergunta é uma pegadinha. Eu acho que a resposta é fácil, né? Assim, tem várias, né? A gente fala. Assim, tem a USP, que tem um Instituto de IA agora, né? Tem algumas que são aplicadas, tem a Federal de Santa Catarina, que tem um professor que ele está fazendo processamento de imagem direto, e o professor e da Federal, que ele usa GPU, da Federal do Espírito Santo, se não me engano. Ele usa muito GPU. Mas, então, e o professor e o da UFG? Também de Goiás, né? De Goiás, são muito fortes. Tá. Isso é um curso de graduação, né? Exato. Tá. O primeiro do Brasil. Então, a ideia também é que, sim, não existe o melhor e também não existe o pior, né? Isso. Existe aquilo que tem mais recurso e aquilo que tem menos recurso. Tá? Então, a ideia ultimamente, você fazer mais com menos, né? Então, tá todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, né?
A ideia aqui também é que, usando o MATLAB ou o Simulink, é que, pelo menos o básico, você não precise fazer, porque o MATLAB e o Simulink já tem, né? E que salve tempo para você gerar recurso para as coisas que ainda não existem. Né? Então, essa é a ideia também, você não reconstruir a roda. Né? Essa é a ideia que eu quis mostrar para vocês também. Né? É igual a solução do Face Detection. Né? Eu puxei uma solução do usuário da Metrics hoje, né? Compilei ele agora à tarde e fiz ele funcionar. Né? Então, tipo, em uma tarde eu fiz um detector de face. Né? Se eu tivesse aqui um Jetson, eu tentaria embarcar e mostraria para vocês ele funcionando standalone, sem desktop. Né? Mas isso vai ser um próximo passo. Tem que comprar uma plaquinha dessa para a gente ver. Mas a ideia é essa também, evolução. Beleza. Alguma pergunta mais? Alguém tem que... Não? Alô? O pessoal já está pensando na janta. Já. Gente, fico muito agradecido aí pela cordial atenção, em especial aí ao Shimahara, que nos atendeu aí de prontidão aí e foi muito positivo. Vai estar gravado, né? Já está gravado, a gente vai disponibilizar, está fazendo esse canal que agora vai ser lançado mesmo em agosto, porque muitas pessoas me perguntam para ter acesso, né? Agora a gente vai disponibilizar tudo, a gente estava preparando. Na próxima semana nós vamos ter aí a participação da palestra aí do ilustre aí, o André Maranhão da Audi. Então, o senhor André vai fazer uma palestra bem interessante na parte de eletrificação veicular. E nas seguintes nós vamos ter o Júlio Lodetti, que vai falar da parte de transmissões, transmissão automática, sistema de transmissão de veículos comerciais. Nós vamos ter depois o gerente da Eldorado, depois nós vamos ter lá os ex-orientados do Caster, né? A Thalita e o Daniel, que vão também falar diretamente lá da Finlândia. E aí a gente está realmente... a gente está bem agradecido, assim, bem satisfeito com essa nossa possibilidade de ter outros palestrantes. Bom, vai ter da ABI também, que é da empresa ABI, né? Que é uma empresa inglesa. Depois nós vamos ter do André Tierno, que trabalhou... a gente fez um artigo junto, que trabalhou na Ferrari, da EDAG. Então vai ficar muito legal daqui para frente, aí, de muita... E aí eu gostaria que vocês fizessem sugestões de pessoas que teriam interesse de ouvir, tá? Bom, eu agradeço novamente, fico muito lisonjeado de novo aí, Shima, pela participação, e um grande abraço a todos. Obrigado, Mike, sempre presente aí conosco, tá bom? Obrigado a todos. Prazerzão. Obrigado. Eu que agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, boa noite. Valeu, pessoal, boa noite. Obrigado, Shimahara. Boa noite. Tchau, boa noite. Até quarta-feira que vem, tá bom? Até. Boa noite,